Graça e paz, querida. Esta live é muito especial. Então já vai compartilhando com aquela amiga que você ama. É uma oração financeira. Então eu preciso que você feche teus olhos e ouça. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu peço perdão e renuncio à aliança que fiz com os deuses Mercúrio, Mamon, Babilônia e os cananeus, e toda a influência sobre a minha vida e sobre a vida das pessoas que também influenciei através desse espírito. Confesso e renuncio os meus pecados, dos meus antepassados e da Igreja de Cristo por não ouvir e nem obedecer a palavra e os princípios de Deus, não semear no reino de Deus, amar mais o dinheiro do que a Deus, querer me relacionar com Deus somente pelo que Ele pode me proporcionar e não pelo que Ele é. Ter inveja da riqueza do ímpio, tornando-me uma pessoa apática, incrédula, amarga e egoísta. Por toda infidelidade e má administração do dinheiro que Deus me confiou. Trabalhar, fazer negócios e subir somente as minhas necessidades, e não ofertar e semear no ministério. Por toda infidelidade e má administração do dinheiro. Por não semear na vida dos ministros, na cobertura espiritual, em missões e na obra de compaixão com os necessitados, órfãos, viúvas, idosos, etc. Dizimar é ofertar por medo ou para me vangloriar, por ser fiel, não fazendo de todo o coração com gratidão ao Eterno. Roubar a Deus os dízimos e oferta. Arrependo-me por não dizimar, mas quando obedeci novamente, não devolvi os 20% de juros de cada mês que não dizimei, como diz na Bíblia. Dedicar-me ao extremo no meu trabalho e não me importando em trabalhar até tarde nos feriados e datas importantes por causa de dinheiro, mas não desejar ser um voluntário e trabalhar na casa do Senhor para servir naquilo em que há necessidade, sobrecarregando os meus irmãos. Todas as vezes que critiquei e julguei os ministros de Deus, quando ensinavam sobre dízimo e oferta, por ser avarento, mesquinho, obstinado e duro de coração, não me importando sobre quais seriam os meios para conseguirmos meus objetivos financeiros, pelas fraudes da destinação do dinheiro nos gasofiláceos, permitindo que os ombreiros fossem prejudicados financeiramente e pela falta de pagamento das contas da igreja. Não gastar tempo para entender o propósito de Deus na minha área financeira. Não me planejar para gastar. Ficar endividado e não submeter o meu dinheiro ao Senhor. Ser insensato e fazer conclusões imprudentes e precipitadas, tomando decisões erradas. Todas as vezes que fui ansioso e me permitir ser roubado na criatividade, por não saber esperar o tempo certo para usá-la. Ser fundamental no materialismo, esquecendo que primeiro conquisto no espiritual e depois estabeleço no natural. Me torna insensível, apático, negligente, desleixado, ansioso, preguiçoso, passivo, medroso, desconfiado e por toda a falta de força ou de estímulo para agir no momento oportuno. Utilizar chantagem emocional com Deus e achar que Ele vai se mover por causa dos meus sofrimentos, permanecendo na posição de vítima e de escravo. Saio dessa posição e estabeleço o meu posicionamento de filha. Confesso e renuncio os meus pecados dos meus antepassados da igreja e de Cristo por ser desorganizada na minha casa, na área profissional, espiritual e financeira.
mas não me comprometo diante de Deus que me tornei uma pessoa, mas eu me comprometo diante de Deus que me tornarei uma pessoa organizada. Ter negociado e vendido através de mentira e manipulação, roubar e querer levar vantagem em tudo. Falar que o brasileiro dá sempre o seu jeitinho, através de corrupção e falcatrua. Quando joguei na loteria, jogo do bicho ou quaisquer outro jogo de azar, apostando dinheiro, interessar-me e insinuar-me para mulheres ou homens casados e também por causa das boas condições financeiras. Ser interesseira e me relacionar com as pessoas ricas para obter vantagem. Ter gasto dinheiro em bares, boates, motéis, drogas, cigarros, bebidas alcoólicas, prostitutas e outras situações e lugares que não agradavam a Deus, permitindo que o devorador trouxesse destruição financeira. Ser egoísta e avarento, preservando o meu dinheiro e gastando o dinheiro dos outros. Comprar roupa, fazer viagem, adquirir produtos e bens para impressionar as pessoas, fazendo dívida e compromisso desnecessário, somente para mostrar aquilo que eu não sou, gastar mais do que eu recebo e não ter controle financeiro ou comprar algo e depois tem que vender por não conseguir pagar. Ter utilizado a minha autoridade e superioridade financeira para humilhar a minha família ou pessoas me sentindo poderoso. Culpar os meus pais, patrões, líderes, familiares e Deus pelas minhas dificuldades financeiras, não assumindo a minha independência e má administração. Fazer dívidas sem a intenção de pagar, dever às pessoas e dar mau testemunho como cristão, ofertar e ajudar o próximo e depois jogar na cara ou cobrar de Deus o resultado financeiro daquela ajuda. Não ter misericórdia com as pessoas que me devem. Deixar de colocar a minha fé em ação e depois colocar a convicção no dinheiro como solução para o meu problema. Por invejar os bens adquiridos pelos meus familiares, amigos, irmãos ou vizinhos, pelo medo de perder ou acumular coisas que não são necessárias. Colocar o meu coração na poupança, na aplicações e rendimentos, pensando que isto me daria a segurança financeira nas horas de dificuldade e esquecer o cuidado e a provisão de Deus. Confesso e renuncio os meus pecados dos meus antepassados e da Igreja de Cristo, por maldiçoar o dinheiro que recebo, ser consumista e irresponsável no uso dos recursos financeiros, não trabalhar direito e fielmente, e dar oferta murmurando, sem nenhuma alegria, ter ofertado com um espírito de ganância e trazer a Deus o dinheiro de roubo ou de iniquidade, ter roubado ou participado de algum negócio ilícito ou mediante a corrupção, não pagar os impostos e taxas devido ou sonegar parte deles, ter a mente medíocre e aceitar o sofisma da miséria, quando disse que nasci pobre e vou morrer pobre, ou dizer que nunca serei próspero pelo desperdício, com comida, roupa, energia, água, telefone, internet, dinheiro, por servir os dois senhores, preferindo os bens materiais ao relacionamento com Deus. Usar roupa, sapato ou utensílios domésticos velhos e gastos, deixando o novo guardado para ocasiões especiais. Pelos subornos que recebi, confesso e renuncio os meus pecados dos meus antepassados e da Igreja de Cristo, por trabalhar para construir um futuro para os meus filhos, fora do padrão de Deus, esconder gastos, prejuízos e dívida do meu cônjuge e fazer dívida sem consultá-lo, não saber dizer não para os meus filhos e fazer dívida para agradá-lo, fazer voto com Deus e não pagar o voto, dever e não buscar negociação, desperdiçar dinheiro, materiais, energia, água, equipamento, telefones e tantos outros gastos, causando prejuízo para a empresa.
ser empresária e me sujeitar a ganhos ilícitos. Não saber dizer não para os meus filhos. Fazer voto com Deus e não pagar o voto. Dever e não buscar negociação. Diminuição dos investimentos públicos, entre outros direitos essenciais à vida. Por ferir criminalmente a diminuição, a Constituição, ao ampliar a exclusão social e desigualdade econômica. Todas essas verdades que aqui liberei para ti, Jesus. Tome posse da palavra e me perdoe de todo o meu coração e arrependimento. Todas as veredas do Senhor são misericórdias e verdade para aqueles que guardam seu pacto e os seus testemunhos. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. E qual é o homem que teme ao Senhor? Este lhe ensinará o caminho que deve escolher. Ele permanecerá em prosperidade e a sua descendência herdará a terra. O conselho do Senhor é para aqueles que o temem, e ele em faz saber o seu pacto. Os meus olhos estão postos continuamente no Senhor, pois ele tirará o laço dos meus pés, e viverei na vereda do Senhor em verdade, e guardarei aliança com o Pai. Recebo o seu perdão e a sua prosperidade e os seus conselhos. Declaro também a palavra do Salmo 69:30. Louvarei o nome de Deus com um cântico e agradecerei com ação de graça. Isso será mais agradável ao Senhor do que o boi ou o novilho que tem pontas e unhas. Amém? Glórias, aleluias. Que o Senhor, Ele possa fazer na tua vida financeira um mover sobrenatural. Glórias, aleluia, seja liberta em nome de Jesus.